agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Olá, queridos irmãos e irmãs. Trazemos hoje novidade, inovações, cenário novo para os nossos vídeos, para o nosso momento, a Casa da Fraternidade na sua casa. Lembrando que iniciamos esse projeto há 1 ano atrás, quando, por conta da pandemia, ficamos impossibilitados de abrir as portas da nossa casa acolhedora, a Casa da Fraternidade. Então, o nosso presidente teve a ideia de iniciarmos esse projeto, de começarmos a gravar os vídeos e ficar no YouTube para que a qualquer momento as pessoas pudessem acessar os vídeos, ter acesso ao conforto que o Evangelho nos traz e o aprendizado, as lições que o contato com o Evangelho tem deixado nas nossas vidas. Iniciamos hoje com um cenário novo, em breve teremos mais novidades para que fique de uma forma mais atraente. A gente vai sempre tentando melhorar. A proposta da doutrina dos Espíritos é que estejamos em constante melhoria das nossas imperfeições. Esse caminho começa quando olhamos para as nossas limitações com o desejo de substituí-las por virtudes. Ser misericordioso consigo mesmo, praticar o auto-perdão, enxergar o que há de melhor e caminhar, ir ao encontro pessoal com Jesus. Vamos à nossa mensagem do dia, tirada desse livrinho. É um livro que é bom ter em casa, que pode ser aberto em qualquer momento, em qualquer situação das nossas vidas. A gente abre e entende como sendo a mensagem de Deus para as nossas vidas nesse momento. Hoje nós vamos falar de predestinação. Não existe a predestinação para o mal. O aluno regressa à escola na condição de repetente ou se encaminha para os exames de segunda época, a fim de se firmar na dignidade do ensino que se comprometeu. Vamos fazer a nossa prece, vamos elevar os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa mente, a nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Pai amado, Mestre Jesus, que na noite de hoje possamos rogar aos amigos espirituais que nos auxiliem para este Evangelho, para esta prece. Rogamos que nossos sentimentos sejam sempre de amor, de caridade e de benevolência. Que todos os sentimentos negativos, como a vingança, o ódio, o rancor e a mágoa, possam ser extirpados de nossos corações. Que sempre que vermos um irmão precisando, pedindo auxílio nesses momentos em que encontram-se enfurecidos, desejando se vingar do outro ou lhe desejar mal, possamos por ele fazer uma prece, pedindo mais que haja transformação e que ele possa, Senhor, transformar todos os sentimentos negativos em sentimentos positivos de amor. Rogamos aos nossos amigos espirituais que nos auxiliem nessa caminhada, para que possamos sempre estarmos focados no amor, sempre seguindo o Evangelho de Jesus. Pedimos as bênçãos a todos que participam deste Evangelho e a todo o planeta Terra. Que assim seja. A leitura do Evangelho continua no capítulo 8, os itens 5 a 7.
E ele vai falar sobre o adultério e como o adultério pode ser entendido. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais amplo, no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nessa passagem que vamos ler. Por enquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Jesus fala do adultério no sentido mais amplo. Fala das más ações, sendo elas produzidas até mesmo no pensamento. Jesus faz um comparativo com um ato de infração à lei divina e que podemos entender que as nossas práticas têm início lá no nosso pensamento, na elaboração e por fim será realizada, será praticada. Faz parte da natureza dos espíritos imperfeitos algumas inclinações viciosas e que devem ser combatidas com toda força e com toda perseverança. Espíritos mais evoluídos que já atingiram um nível maior de evolução, eles repelem qualquer pensamento que não seja edificante. Dessa forma, não darão oportunidades para ceder ao mau desejo. Para muitos, o pensamento pode ganhar força e acaba por desviá-los do caminho do bem e do progresso, que é uma tentativa constante em nossas vidas. Lembremos sempre que temos domínio do nosso pensamento. Nós podemos controlar o nosso pensamento, eliminar ideias, pensamentos ruins, negativos, e do contrário, alimentar ideias que nos façam felizes e que estimulem as nossas atividades cerebrais, nos direcionando sempre para o bem. Busque revigorar o pensamento na fonte sagrada da prece. Nossas células todas obedecem ao fluxo mental, associados às emoções que a gente se permite viver. Nós somos aquilo que alimentamos no nosso pensamento e, consequentemente, teremos as ações vinculadas a este pensamento. Você pode sempre direcionar seus pensamentos, concentrando-se no bem, pensando o bem, pensando em falar e em fazer o bem. Guardando o nosso pensamento em harmonia com os ideais superiores, ancorando nossas esperas na oração, na fé, no perdão, sem reclamar, sem blasfemar, sem maledizer a Deus por tudo que nos acontece. À medida que avançamos em nossas escalas espirituais, nós vamos nos despojando dos maus pensamentos, das más ações e dos maus desejos. E toda vez que em pensamento ou em prática desejamos o bem ou o mal ao outro, recebemos de volta as energias oriundas do nosso desejo. É um bate e volta. O que eu emito, eu recebo de volta. Se for o bem, a paz, a luz, consequentemente eu vou receber tudo isso de volta, até numa quantidade maior. Mas se eu desejo mal, se eu tenho inveja, se eu não consigo perdoar, se eu alimento as mágoas, eu também recebo essa energia de troca de volta. Mas uma energia ruim,
né? O bem sempre vai trazer contentamento, paz e harmonia. E nós devemos nos esforçar muito para nos livrar de pensamentos inferiores, de pensamentos mesquinhos, egoístas, e Jesus nos dá a receita perfeita para isso. Jesus nos aconselha a orar e ser vigilante. A oração é transformadora. E dessa forma nós estamos atraindo bons pensamentos, mantendo boas vibrações, mantendo um nível elevado de sintonia com os espíritos que nos auxiliam nessa jornada terrena. Sobre o adultério, Allan Kardec ressalta que a poligamia, se estivesse em conformidade com a lei natural, ela seria universal. Fato que não é observado em todas as civilizações. Então, o homem, sendo detentor de inteligência e razão, tem assim o dever moral de controlar seus impulsos, de não realizar tudo aquilo que o seu corpo deseja. É exatamente pelo uso da razão e do livre-arbítrio que tem o homem condições de trabalhar o seu caráter para se elevar acima das exigências do seu corpo e das ilusões transitórias. A fidelidade, meus irmãos, é sinal de progresso da humanidade. Por isso nós precisamos trabalhar diariamente para iluminar, purificar a nossa sexualidade, dedicando-a para algo maior que o encontro entre dois corpos. E é no exercício da fidelidade que amadurecemos todos os aspectos, que crescemos e progredimos espiritualmente. Razão pela qual deve ser constantemente buscada e idealizada por todos nós, seres humanos. Isso é uma tentativa de vencer as nossas más tendências, as nossas inclinações, que são tão características dos espíritos imperfeitos. Vamos fazer a nossa prece a Deus, agradecendo pelo momento que temos vivenciado, em especial nós, trabalhadores da Casa da Fraternidade, agradecemos por termos encontrado uma forma de continuar nos reunindo, de continuar chegando no lar de tantos irmãos, através desses vídeos. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, por todo o amparo, por toda a proteção. Elevemos sim os nossos pensamentos a Deus para que sejam purificados. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Amado Mestre Jesus, que aqui se encontram com todos nós em grupo de felicidade e de paz. Que estamos juntos a esse momento. Façamos com que esse momento leve a todos nós o conforto e a luz divina do amado Mestre que aí está. Precisamos assim que Deus, em sua infinita bondade, eleve seu amor ao ser que aí está, aos seres que aqui estão, nos orientando e nos dando luz a todos esses momentos em que aqui estamos juntos. Obrigado ao Pai, obrigado a todos os irmãos presentes e que nós caminhemos juntos, com muito amor, nessa caminhada que iremos iniciar mais uma etapa. Acredite no amor, gente. Acreditamos nós que essa é a única força capaz de vencer esse momento tão difícil da humanidade. E nós chegamos ao final de mais um encontro. Falamos hoje sobre a necessidade de manter nossas mentes tranquilas, em sintonia com Deus, com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiões. Que saibamos utilizar a força do nosso pensamento para desejar
e atrair boas energias, serenidade e paz para as nossas vidas. Que saibamos vivenciar a fidelidade nas nossas relações afetivas, fazendo dessa experiência uma oportunidade de amadurecimento, de tolerância e, sobretudo, de exercício de doação e de amor. Que só o amor encontre espaço em todo o nosso ser. Descubra em você o elo que nos faz sermos todos. E eu trago hoje, para a gente fazer uma reflexão, uma música do Padre Fábio de Mello, que tem como tema humano demais. Nós somos humanos demais, né? Humanos demais para compreender a divindade, para compreender os desígnios de Deus, para compreender as grandes lições que os eventos que a gente participa, os eventos que a gente vive ao longo da nossa existência, a gente não consegue entender. Vejamos como, por exemplo, essa pandemia. Nenhum de nós passou por algo nem parecido, né? O que se tinha notícia eram das histórias dos mais antigos, dos nossos antepassados, de catástrofes que a gente vê nos programas jornalísticos, mas nós não tínhamos vivido nada parecido com uma pandemia. Algo tão pequeno e que consegue dominar o mundo inteiro, que consegue paralisar nações, talvez atrasar o tempo em alguma circunstância, porque nós hoje estamos muito limitados, podemos fazer muito pouca coisa. Se olharmos por outro viés, nós podemos muito. Nós temos tempo agora para fazer uma grande viagem para dentro de nós mesmos, para olharmos nossas fragilidades, nosso jeito de amar, para estar em prece por nós, por todos os que sofrem, pelas equipes que cuidam dos doentes, pelos nossos governantes para que tenham sábias decisões, já que têm o futuro e o destino das nações em suas mãos. Nós podemos orar por todo o planeta Terra, que consiga evoluir e que consiga chegar no status de planeta de regeneração. Então, Padre Fábio de Mello diz na sua música assim: sou humano demais para compreender, humano demais para entender. Esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero ao meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus. E mesmo na cruz, no meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão, só para lhe roubar o coração. E assim foste o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Estamos falando de Jesus, das preferências de Jesus, da predileção que Jesus tinha pelos doentes, pelos imperfeitos, pelos que erram, porque ele sabia como consertar, ele sabia como remodelar a criatura humana. E é tão difícil para nós entendermos as escolhas de Jesus, porque nós somos humanos demais. Meus queridos, um grande abraço, agradeço pela companhia e até o nosso próximo encontro com mais novidades nesse canal. Se inscreva, compartilhe. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Acredite naquele que nos indicou o caminho da luz e da libertação. Descubra em você o elo que nos faz sermos
somos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo